Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 14 de junho. O melhor está por vir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Livro de Hebreus capítulo 11 versículos 1 e 2. Ao escrever a carta aos Hebreus, o autor desejava ensinar aos seus destinatários sobre a fé que vem do alto, a crerem somente em Deus, mas, muitas vezes nós depositamos a nossa esperança mais em homens do que em Deus, seja em figuras públicas, seja em pessoas ao nosso redor. A nossa confiança é depositada em pessoas, como se estas fossem responsáveis pelo nosso futuro e tivessem poder para nos salvar. Não devemos, porém, depositar nossas expectativas no homem, porque as pessoas podem errar, e nós seremos responsáveis pela fé que depositamos nelas. Entenda que existe um Deus soberano que pode todas as coisas, independentemente de qualquer circunstância. Ele é Deus que opera e faz grandes coisas em nossa vida. Ele cumpre tudo o que promete. Ao contrário dele, todos podem decepcionar. Por isso, você não pode simplesmente defender uma pessoa no sentido de que essa pessoa não tem erros. Você precisa de fato defender os princípios em que crê, porém confiando em que Deus está no controle de todas as coisas. Exercer a fé é a essência de uma vida em comunhão com Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ampara aqueles que o buscam. Por mais que o mundo nos mostre uma verdadeira coleção de salvadores da pátria, somente o Pai tem o poder sobre o nosso destino, e somente Ele nunca irá nos decepcionar. Creia mesmo sem ver. Mesmo que hoje tudo pareça perdido, Deus, por meio da nossa fé, está disposto a nos levar em direção a dias melhores. Frase do dia: se caminhar com Deus não consiste em ver para crer, mas sim em crer para ver. Leitura bíblica, livro de Atos capítulo 5, palavra-chave, direção. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus, ouvindo estas palavras. Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Os apóstolos fazem muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja,
prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide ir, apresentando-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida, tendo ouvido isto. Logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam, chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam. Convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque, antes destes dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora, vós digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los. Para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!